Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Damos início ao nosso grupo número 30 aí, do tema Frutos do Espírito, Conexão Bíblica. Tratamos aí já há algum tempo sobre várias condições na vida do cristão que proporcionam ou que contribuem nesse caminho de produzir o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que são os frutos do Espírito. Então, estamos tratando do recurso da fé. Esse é o ponto em que nos localizamos agora. E vamos, então, começar a nossa reunião de hoje com a nossa oração. Dando graças a Deus, antes de tudo, por estarmos aqui e por podermos partilhar das coisas do alto, das coisas eternas. Essas, sim, são importantes para essa nossa vida. Louvamos a Deus porque o Espírito de Deus está conosco e Ele pode realizar em nós, com o nosso consentimento, aquilo que agrada a Deus. Louvado seja o vosso nome, Senhor, porque podemos nos colocar debaixo do vosso agrado, debaixo do vosso amor e andar na vossa luz. Que essa graça se derrame, Senhor, sobre nós neste momento em que a palavra de Deus está sendo anunciada e, ao mesmo tempo, Senhor, está sendo acolhida como aquele que tem ouvidos para ouvir e que ouve com atenção. Louvado seja o vosso nome, agora e para todo sempre. Amém. Bom, vamos lá. Nós estamos falando sobre a fé, né? Assim, sempre para dar um sentido para a nossa conversa, aparece aí na tela crescimento da fé, é que nós sabemos que toda essa conversa começou lá atrás com uma frase bíblica que é bem frequente, que diz que a fé é um dom de Deus, dado, né? Um dom é um presente dado por Deus, e esse dom começa, nós já vimos, com a pregação. É preciso ouvir, e então se manifesta aquilo que está lá dentro de nós, que é a capacidade de reconhecer a palavra da pregação e reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e confessá-lo Senhor da nossa vida. Esse dom é de graça, vem para nós e está em nós desde o nosso nascimento, mas vai se manifestar mediante a pregação. Esse é o primeiro passo, porém, nós vimos lá que a parábola dos talentos nos mostra claramente que Deus quer que esse dom cresça. E aí nós começamos a desenvolver todo esse trabalho aí sobre o crescimento da fé, né? Vimos que a fé vai crescer quando a gente vai colocando ela em prática em nossa vida, né? Quando a gente vai tomando a verdade, a palavra de Deus como a verdade, vai aprendendo a ver que essa palavra é viva e que ela pode penetrar em nós e produzir em nós aquilo que ela diz. E nesse crescimento, nessa vivência, você vai se fortalecendo na fé, né? E aí, então, a cada momento em que nós perseveramos nesse caminho, há um crescimento do ponto de vista espiritual, e esse crescimento nos leva a um maior conhecimento de Deus. Não tem jeito de agradar a Deus sem ter a fé, porque a fé é a certeza daquilo que Ele fala, daquilo que Ele anuncia, e essa certeza vem quando nós vamos conhecendo a Deus, conhecendo mais e mais, né? Esse é o nosso trabalho, a nossa disposição nesse mundo, né? Mas dentro do desenvolvimento da fé, a gente viu que é como um dinheiro no reino, é algo que tem valor, que Deus olha como algo precioso. A Bíblia fala várias vezes que a fé é mais preciosa que o ouro perecível. O ouro nesse mundo seria um paralelo da fé no mundo, né? O dinheiro, a riqueza do mundo traz satisfações do mundo, coisas que acabam e, portanto, são perecíveis, né? Mas a fé não. A fé tem valores eternos, nos leva para a condição do propósito de Deus, né? E como o dinheiro no mundo, ele
é dado a ele toda a atenção, é dado a ele todo o cuidado, todo mundo sabe guardar muito bem, tem instituições para guardar esse dinheiro, para fazê-lo multiplicar. O paralelo disso seria esse mesmo tipo de atitude a gente deveria ter em relação à fé, que é um valor muito superior ao dinheiro, né? Mas ele tem essa semelhança, né? E nós vimos que o dinheiro precisa negociar com ele. Se deixar ele parado, ele tende a desvalorizar e também não produz coisa alguma, né? Muito mais a fé. A fé tem que ser posta em operação, né? E nós vimos que é assim que ela cresce, negociando com a fé. E negociar com a fé é aquele trabalho que a gente realiza dentro de nós, pela palavra de Deus, para atingir aquilo que agrada a Deus. E o que agrada a Deus é a nossa transformação, é nós irmos assumindo a natureza de Cristo. Assumir essa natureza de Cristo é um trabalho conjunto com o Espírito Santo. Nós sozinhos não podemos fazer, mesmo que a pessoa queira ser tudo aquilo que Jesus é, ser manso, ser humilde, ser amável, ser luz, ser toda a natureza de Cristo que está descrita aí nos evangelhos, né, que vai sendo revelada pelos evangelhos, ela não consegue porque é algo sobrenatural. Nós não temos em nós mesmos, por nós mesmos, essa capacidade. Mas o que nós temos? Nós temos a possibilidade de ir até Jesus, crendo nele e permanecendo nele, então ver nascer em nós, e isso é o desenvolvimento dos frutos, a natureza de Deus. Então esse processo aí vai gerando, ele acontece paralelamente ao crescimento da fé. A fé, então, estará grande na medida em que nós vamos sendo renovados interiormente e transformados segundo a natureza de Cristo. Essa é a fé em crescimento, né? Mas aí na tela de hoje aí, nós estamos falando de uma maneira de dimensionar o tamanho da nossa fé, né? O tamanho da fé, ele é algo que se mede pelo descanso. Essa é a palavra, né? A medida do descanso incorporado em nós, não o descanso qualquer, mas o descanso que vem da fé, é sinal de que nós estamos crescidos em fé, né? Para entender isso, nós vamos ler essa passagem aí, Hebreus 4, de 1 a 3, né? E vai falar, que vai dar início a esse assunto. A carta aos Hebreus, ela trata bastante do assunto da fé, e vai falar com detalhes sobre essa questão do descanso, né? Então, lá em Hebreus 4, de 1 a 3, está escrito o seguinte: enquanto, pois, subsiste a promessa de entrar no seu descanso, tenhamos cuidado que ninguém de nós corra o risco de ser excluído. A boa nova foi trazida a nós como a eles, mas a eles nada aproveitou porque caíram na descrença. Nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Então eu iria só até aqui agora, né? Existe a possibilidade de nós entrarmos no descanso se tivermos fé. Então, quanto mais dentro desse descanso, que nós vamos entender o que é, né? Quanto mais dentro desse descanso, mais é uma medida, eu posso ver, mais fortalecido na fé eu estou, mais maduro na fé eu estou, né? Voltando lá para a nossa tela. Então, da onde que vem essa palavra descanso? Aqui eu vou fazer um parênteses, não vou entrar no assunto da terra, mas essa palavra do descanso está relacionada ao descanso sabático, aquele descanso que era dado ao povo de Deus, era um dia de descanso que na lei estabelecia. Então, era o sábado do Senhor. Era um dos mandamentos da lei, né? Um mandamento importantíssimo, enfatizado em toda a história de Israel, e onde Israel falhou muitas vezes, né?
e desagradou a Deus, porque esse descanso agradava a Deus. Era um sinal colocado na lei e que deveria ser cumprido em memória de que Deus realizou toda a criação e no sétimo dia descansou. Então, que toda a obra já estava feita, obra concluída, né? Nós falamos sobre isso. Então, a obra concluída, ela foi se desenvolvendo e o propósito dessa obra, de todo esse universo que foi criado e todas as criaturas que existem aqui, não estamos falando estamos falando do homem mesmo, em todo o processo de evolução que se desenvolveu, chegou uma hora que ele estava em condições de cumprir o propósito da criação, que era entrar num processo de transformação para tornar-se filho de Deus. Foi aí que houve o pecado, nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas essa obra ficou ofendida, ficou afetada naquele momento. Não era algo que não teria solução, a solução já estava na mente de Deus, já estava desde o momento zero, mas essa solução teria que iria gerar um novo esforço, um novo trabalho, e quem realizou esse trabalho foi esse que está aí na tela, o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na cruz, ele realizou o trabalho de restauração de toda a obra que havia sido interrompida, né? E foi nesse momento do versículo 30 aí de João, capítulo 19, que está registrado no Evangelho de João, em que isso aconteceu. Havendo Jesus tomado o vinagre, disse, tudo está consumado, inclinou a cabeça e rendeu o Espírito. A partir desse momento, a obra foi restaurada. Isso é o seguinte, aquele sinal daquele descanso que lembrava, era a memória do momento em que Deus concluiu toda a obra, agora torna-se realidade presente. A partir desse instante, novamente, o plano original de Deus, e que vai se cumprir completamente, ele está se desenvolvendo e os filhos de Deus estão sendo gerados nesse mundo, nesse universo que foi para isso criado, né? Então a obra restaurada aconteceu em Jesus. E a partir dali, ele mesmo, aí está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32 e 36, ele mesmo foi levado àquele descanso do Pai. Ele consumou a obra novamente. O Senhor, que aqui é o Pai, disse ao meu Senhor, que é Jesus, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Hoje Jesus está à direita do Pai e o Espírito de Deus, né, está aqui no mundo operando em nós, naqueles que creem, para gerar em nós os filhos de Deus. E esse processo de gerar filhos para Deus, ele consiste em aniquilar o inimigo, a obra do inimigo dentro de nós e junto daqueles que conosco estão nessa caminhada. Então essa vitória contra o inimigo é que vai colocando todo o esforço em impedir a geração de filhos de Deus debaixo dos pés de Jesus. Cada vez que um cristão vai crescendo em Cristo, então o inimigo perde força sobre ele e ele vai sendo vencido. E isso estava escrito, era uma profecia feita por Davi no Salmo 109, versículo 1. Ele, falando pelo Espírito, previu isso que acontece nos nossos dias. Depois que Jesus consumou a obra que está na tela, então passou a existir esse descanso que eu estou falando e estou definindo agora. Existe um descanso, a obra está consumada. Nós não precisamos fazer obra alguma, a obra nossa é, na verdade, crer em Jesus Cristo e descansar nele. Mas é um processo que se desenvolve, que acontece em nós, um processo de crescimento. Por isso é crescimento da fé. Bom, seguindo adiante, falando ainda sobre isso, vamos ver o que a carta aos Hebreus diz, né, sobre esse novo sábado. Existe para nós, pessoal, um novo sábado, né?
E nós precisamos, aí no versículo 11, lá, de 4:11, vai dizer, nós precisamos nos apressar a entrar nesse descanso. É o que está na tela aí. Assim, apressemo-nos a entrar nesse descanso para não cairmos, por nossa vez, na mesma incredulidade. Quando ele fala mesma incredulidade, ele está se referindo a algo que aconteceu com o povo de Israel. Sempre exemplo de situação dentro do plano de Deus para atingir aquilo que agrada a Deus. Israel tinha a lei e o propósito de Deus era que ele cumprisse a lei, assim ele agradava a Deus, né? Mas várias vezes escorregaram, não conseguiram cumprir, não deram atenção, não priorizaram. Então, essa incredulidade foi causa deles não conquistarem o descanso deles, que era a posse da terra prometida, né? E também esse descanso ficou em aberto, até que veio Jesus e restaurou a obra, né? Então, nós vamos ler sobre esse novo sábado aí, em Hebreus 4, de 1 a 10. Mas, de 1 a 3 nós já lemos, mas eu vou repetir para dar o contexto todo, né? Vamos lá. A carta aos Hebreus começa ensinando para a gente o seguinte: enquanto, pois, subsiste a promessa de entrar no seu descanso de Deus, tenhamos cuidado em que ninguém de nós corra o risco de ser excluído. A boa nova, a boa notícia desse descanso, dessa oportunidade dada a todo aquele que ouve, né? Essa oportunidade está para aquele que ouve. Pode ser que ele não ouça da maneira certa, né? Mas se ele ouvir, está dado. A boa nova foi trazida a nós, para nós ouvirmos, como também foi dada a eles, aquele povo de Israel. Ali era uma coisa formal para esse mundo, para nós é algo superior para a vida eterna, mas foi dada para nós da mesma forma que para eles. Mas a eles de nada aproveitou, porque caíram na descrença. E nós temos que usar isso como alerta, né, para nós. Eles caíram na descrença. Aí ele acrescenta aquela frase que nós falamos: nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Ele disse: eu jurei na minha ira, é Deus falando para Israel, não entrarão no lugar do meu descanso. Ora, as obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo, Deus encerrou toda a obra. O que aconteceu, a fratura que aconteceu, não impedia que essa obra fosse adiante, porque o próprio Filho de Deus restauraria essa trinca, né, no processo, né? Ora, as obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo, pois em certa passagem falou do sétimo dia o seguinte: terminado o seu trabalho, descansou Deus no sétimo dia. E o sábado representava exatamente isso. O sábado, o descanso do sábado. No versículo 5 vai dizer então: se, pois, ele repete, e aí quem que repetiu? Foi o Espírito Santo por meio de Davi, né? Não entrarão no lugar do meu descanso, é sinal que outros são chamados a entrar nele. E aqueles a quem primeiro foi anunciada a promessa, não entraram por não terem tido fé. Como eles não entraram por não terem tido fé, Deus, após muitos anos, por meio de Davi, então é Davi que falou, que fez essa profecia, estabelece um novo dia. E esse novo dia não é um dia da semana, mas é um hoje, um dia compreendido nessa palavra que está aí na tela, hoje. Então ele estabelece um novo hoje, ao pronunciar as palavras mencionadas. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhes houvesse dado repouso, não teria depois disso falado de um outro dia. Teve um dia em que Josué invadiu a terra prometida com todo o povo que estava no deserto, os filhos daqueles que pereceram no deserto, e começou a conquista da terra.
Porém, esse já não era o repouso que Deus planejara para Israel, porque eles pecaram no deserto. Eles hesitaram várias vezes e eles desagradaram a Deus, né? Mas, de alguma forma, mas mesmo assim, Deus os conduziu à conquista, e essa conquista ainda assim não era aquela situação de descanso que Deus havia estabelecido, né? Por isso, no versículo 9 diz o seguinte: resta o repouso sabático para quem? Para o povo de Deus, para aqueles que agora acolhem a boa nova, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o repouso sabático agora está reservado àqueles que creem em Jesus Cristo e que começam esse processo que nós estamos anunciando aqui, de crescimento na fé, crescimento com um propósito, cumprir novamente o mandamento para estar integrado na nova e eterna aliança. E o mandamento é amar como Jesus amou. Mas, para isso, precisa crer e precisa viver esse processo de transformação todo, né? E quem entrar nesse repouso descansará de suas obras, assim como descansou Deus das suas. Assim, apressemo-nos a entrar nesse descanso, para não cairmos por nossa vez na mesma incredulidade. Então, está aí o texto que a gente iria ler. Esse descanso, a gente precisa entender, é algo relacionado à fé, né? Ele está muito relacionado à fé. Porque a situação do cristão é assim, ele está nesse mundo e tem um monte de conceitos, um monte de verdades sendo incutidas na nossa cabeça, certo? Verdades entre aspas, né? Sobre vida, sobre qualidade de vida, sobre tudo o que nós fazemos, né? Mas nós estamos nesse mundo mesmo simplesmente para alcançar o propósito de Deus para nós, que é nos tornar ao menos participante do reino do céu, ou então reinar com ele no reino dos céus, né? Então, isso é o propósito de Deus para nós. E para isso, a gente deveria dar toda a nossa atenção. Então, vai precisar de um desprendimento das coisas que nos cercam, para nós termos o foco adequado naquilo que permite a gente ser introduzido nesse descanso. É isso que nós devemos nos esforçar, para entrar nesse descanso, que é saber o seguinte: essa obra, que é a obra que importa, que é a obra que nos leva para uma condição não temporal deste mundo aqui, mas uma condição eterna de vida junto de Deus, essa obra que é o essencial de tudo aquilo que se chama vida, que está no planeta Terra, essa obra está consumada, pessoal. Ela foi feita na cruz e lá está concluída. Cabe a nós possuí-la. Quando Deus falou para Israel, a terra prometida é sua, ela já era dele, mesmo lá no deserto, ele sem nada, comendo maná que caía todo dia ali, que não tinha outro alimento, porque ali era a aridez completa. A terra já era dele, a obra estava consumada. Porque Deus disse, pela palavra de Deus era. Então, precisava crer e entrar, né? Agora nós temos algo preciosíssimos, que é a vida eterna, que é a vida junto de Deus, como filhos de Deus, no reino dos céus, e essa obra já está feita, já está concluída, e ela foi consumada naquela frase na cruz: tudo está consumado. E então Jesus assentou-se à direita de Deus e espera agora que nós vamos lá e saibamos possuir isso que ele já fez por nós. Então, assim como os judeus tinham que guardar o sábado, nós temos que guardar essa consciência. Jesus realizou a obra e eu posso possuir essa obra em mim, né? Nós vamos ver aí que os frutos do Espírito em nós, que é a natureza de Cristo, é justamente essa conquista, possuir esta obra, né? Hoje, guardar o sábado é você conseguir se desprender de tudo aquilo que nos aflige, de tudo aquilo que é ansiedade, para que possa nos
concentrarmos-nos naquilo que interessa, né? Então, guardar o sábado hoje consiste em comportar-se como Jesus mandou no Sermão da Montanha, né? É o que está escrito aí. Em Mateus 6, 31 a 33, está lá escrito aquela frase conhecida, né? Não vos aflijais, em outras palavras, não andeis ansiosos de coisa alguma, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com isso. Nosso Pai Celeste sabe que necessitais disso. Ele sabe que necessitais disso. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Elas virão acompanhando esse processo, desde que a gente realmente tenha esse foco. Então, nós temos que viver hoje numa situação que era, para eles, o dia do sábado. O dia do sábado, Israel tinha que confiar em Deus. Ele tinha que confiar em Deus que o alimento estaria ali e ele já teria esse recurso providenciado, que tudo que era necessário para ele já estava feito e, portanto, era um dia de glorificar a Deus, de exaltar a Deus simplesmente porque a obra já estava feita. Era em medida. Ele tinha que trabalhar durante a semana e ter esse descanso no sábado. Mas agora existe um hoje para nós, que é o seguinte: eu vou fazer todas as coisas, mas não vou estar dependendo dela. Então, aquilo que é exterior para ele, para nós, é dentro de nós, né? São os pagãos que se preocupam com isso, são os pagãos. Nós temos que ir aprendendo a apressar-se, a desprender-se dessas coisas. Nós temos que ir aprendendo a não ter preocupações com essas coisas. Elas são necessárias para nós, está escrito aí. Mas, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, se aquilo for o nosso foco, essas coisas vão se resolvendo por si mesmas. Preocupações e ansiedades com coisas do dia a dia são o equivalente a carregar fardos no dia de sábado. Se você ler a história de Israel, logo que se instituiu o sábado, aconteceram fatos que são assim mais de ensinamento mesmo, marcantes, né? Um homem saiu no sábado para recolher lenha, para acender um fogo. E Moisés ficou sabendo, vieram contar para Moisés isso. E ele chegou e falou: bom, vamos ver o que precisa, falou para Deus, o que devia fazer. E Deus mandou apedrejar e matar o homem, né? Só porque ele tinha que pegar lenha. Mas é claro que isso é um ensinamento para nós. Enquanto a gente vai fazer isso, por que esse sinal tinha que ficar muito vivo? Enquanto você está preocupado com aquilo da busca, você está perdendo a tua vida. Está perdendo a tua vida aos poucos, ela está indo embora, enquanto que você deveria estar se voltando para aquilo que te coloca na presença de Deus. E essa paz interior, agora estamos falando de nós, essa segurança interior pela fé, que vem pela fé, na medida que ela cresce, vai amadurecendo, isso nos coloca junto de Deus. E as ansiedades, as aflições, a busca das coisas desse mundo com toda a nossa dedicação, nos afasta de Deus. E, portanto, nós estamos nos matando, certo? E, portanto, esse sinal era fundamental para que nós tivéssemos essa consciência. Bom, vamos lá. Tem outro aspecto que nos ajuda a possuir esse descanso, tá? E esse aspecto está relacionado, portanto, ao crescimento da fé, né? Porque o descanso é justamente a conquista que vem por uma fé firme em Deus e que vê nele o Deus que provê, o Deus que nos cura, o Deus que nos edifica, que nos dá a condição. Tudo isso está consumado em Cristo. A nossa transformação está consumada nele. Eu preciso perseverar nessas coisas. Eu tenho que buscá-la, mas existe algo, né, que vai acontecendo na medida que eu vou conhecendo mais Jesus. O convívio com Jesus opera crescimento na fé.
Lá tem uma passagem em João 14, de 4 a 12, né, em que Jesus estava ali. João 14, 15, 13, 14, 15, 16 e 17 são os capítulos mais espirituais do Evangelho de João. É quando Jesus está para partir desse mundo e está lá passando todas as instruções para os discípulos. João registrou isso de ponta a ponta, né? Começa lá com a reunião lá da ceia do lava-pés, né? E vai se desenvolvendo até chegar nos frutos do Espírito e continua à frente até chegar na oração sacerdotal. É um momento extraordinário de palavras de vida ali, uma concentração enorme. E no meio dessa conversa, Jesus começa a falar do Pai e Filipe pediu que ele mostrasse para ele o Pai. E Jesus responde para Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me conheceste, Filipe. Ele fala isso espantado, né? Porque o convívio com ele deveria levar Filipe a reconhecer nele o próprio Pai, o próprio Deus, a reconhecer a natureza de Deus nele, né? Então, como que é para nós conviver com Jesus, né? Nós podemos ter, sem falar o que é, vamos pensar, um convívio ocasional superficial, que é isso que eu estava falando, gastar tempo com as coisas perecíveis deste mundo. Esse convívio ocasional, superficial, não nos levará a conhecer Deus profundamente. E se nós não conhecemos a Deus, como vamos crer nele? Você não pode crer em alguém que você não conhece. Você pode até falar, eu creio. Você pode até falar, eu acredito. Mas não é verdade. Porque não houve um conhecimento profundo e que te levará a superar situações em que você precisa estar com aquela confiança como se tivesse apoiado numa rocha mesmo. Esse é o Salmo 90, né? Aquele que habita sob a proteção do Altíssimo e mora à sombra do Deus Onipotente, diz ao Senhor: sois o meu Deus em quem eu confio. Essa confiança é o descanso da fé, né? Então, é preciso conhecer Jesus. E conhecer Jesus é algo que vem de um convívio com Ele, né? E esse convívio não pode ser algo ocasional e superficial, tem que ser um convívio intenso, um convívio de permanecer, né? Por isso que produzir os frutos do Espírito, que é a natureza de Cristo em nós, ela está muito relacionada com a palavra permanecer. E se a gente lembrar daqueles passos do caminho de sabedoria, o caminho de vida ensinado por Pedro, vai ver lá que vai chegar o momento do permanecer, né? Você começa na fé, que recebe como um dom, vai para a virtude, que é conhecer a palavra de Deus, e aí começa a vir as revelações, e das revelações vem a temperança, que é o momento de atingir o equilíbrio. Uma vez chegado no equilíbrio, aí então você vai entrar na perseverança, em permanecer, que é incorporar, é o momento da plantinha lá, da videira, do ramo enxertado na videira, começar a ter a confiança que produz a flor e ter a transformação que é o fruto do Espírito, né? Uma confiança que produz o louvor, a convívio com Deus e a transformação que é o fruto, né? Convívio intenso de permanecer. Vamos ler essa passagem, João 15, de 4 a 11, que vai falar sobre esse momento, como é importante. De 4 a 11, né? De 4 a 11. É Jesus falando, naquelas passagens que eu falei, João 14, 15, 16, aí é 15, né? João 15, então vamos lá. Ele estava ensinando os discípulos, são palavras fundamentais para nós, porque aqui está a nossa vida verdadeira, que se estende eternamente. Ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Uma condição. Está vendo que tem a nossa parte, né? Não é só
a obra está consumada, mas nós devemos ir a ela. Né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto, e aqui está falando aqueles frutos do Espírito, não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar frutos, se não permanecerdes em mim. Então você está vendo aí, permanecer em mim, eu permanecerei em vós, vocês não darão fruto se não permanecerem em mim, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aí continua, essa palavra vai ser repetida de modo sistemático aí, porque ela é fundamental nesse processo de gerar os frutos. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo. Se falou desse ramo lá no comecinho do capítulo, quando ele disse que aquele que não permanece nele, que permanece nele, mas não produz fruto, é cortado e lançado fora. Então, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como aquele ramo. Ele secará, e onde ajuntá-lo, e lançá-lo ao fogo, e queimar-se-á. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. A glória de Deus consiste em nós nos tornarmos como Jesus. E tornarmos como Jesus é a nossa natureza ir produzindo as características de Cristo, que são os frutos do Espírito, que é o mandamento de Cristo, que é o amor. Né? E nisso é glorificado meu Pai. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai, a mesma coisa que permanecer, no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. E aí ele fala como é que permanece. Como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço ou persisto no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e para que a vossa alegria seja completa. Vamos parar aqui, nós vamos voltar a esse texto mais adiante, mais na frente, mas estamos vendo aí essa importância de estar ali insistindo em conhecer Jesus. Né? Vamos entrar naquela tela realmente, vamos lá. Então, esse convívio intenso, estando em Jesus Cristo, é que nos leva a conhecê-lo e, ao mesmo tempo, conhecendo a Ele, a produzir em nós aquilo que agrada a Ele. Tá? E a fé é justamente uma coisa que cresce, que acontece junto. Crescer a fé é esse processo todo de desenvolvimento dessa nova natureza em nós. E aí, então, tudo vai sendo conformado ao modo como agrada a Deus. O que você faz, o agir, o realizar e o querer vão ser segundo Deus. O que você quer é conforme Deus e o que você faz é conforme Deus. É um processo de perseverança, em guardar os frutos, o mandamento dos frutos, o mandamento do amor, e começar a buscar em Jesus a força para isso, porque a obra é dele, ele já fez. Como que eu tenho um convívio contínuo com Jesus? A Bíblia é o firme fundamento da fé. Toda a palavra de Deus, ela é a verdade, e eu posso crer, né? Se eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Verbo, e o Verbo é a palavra. Para nós, aquele livro que está lá, com aquele monte de páginas, é só papel, a menos que a gente pegue aquela palavra e comece a interagir com ela com o socorro do Espírito Santo. Ao fazer isso, ao acontecer isso, então a palavra de Deus, a Bíblia, se torna firme fundamento da nossa fé, se torna o Verbo de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Aquela palavra torna-se vida, e ela é vida, a vida de Jesus Cristo.
conviver com Jesus é conviver com a palavra e o Espírito, né? Então, na Bíblia como um todo, mesmo antes de Jesus se manifestar, todo aquele que creu na palavra, creu em Cristo, porque ele é o Verbo. E a Bíblia começa com essa frase, o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, e Deus disse. Quando começa na criação, e Deus disse, era já manifestando o próprio Filho, né? Então, conviver com Jesus é conviver com a palavra e o Espírito. As duas, a palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que une o Filho ao Pai no amor, né? Então, esses dois é que são presentes em tudo aquilo que é criado. Porque Deus disse, e o Espírito de Deus que pairava sobre a criação, então gerou vida, né? Os heróis da fé, por exemplo, e nós estamos falando de fé, eles creram na palavra de Deus. Tem esse exemplo aí, que para você ver como Cristo já estava lá no Velho Testamento, embora não como filho de Deus, o judeu nem sabia que existia o Filho, nem sabia, tinha noção que existia o Espírito da parte de Deus, mas não conhecia Cristo, nada, né? No entanto, toda vez que eles creram na palavra de Deus, eles creram em Jesus Cristo. Isso está escrito em Hebreus 11, 24 e 25. Vamos lá ler novamente a carta aos Hebreus, né? Ela fala bastante da fé. Hebreus 11, versículo 24 e 25. Então está falando de Moisés. Moisés, ele foi chamado por Deus, né? O Pai se revelou a ele, como eu sou, lá na sarça ardente. Ele entrou no Egito, manifestou todo o poder de Deus, libertou o povo, né? E levou o povo pelo deserto. Mas antes disso, antes ainda dessa manifestação poderosa, né? Moisés teve uma atitude, enquanto ele cresceu no Egito como filho do faraó, uma atitude que faz dele um herói da fé, porque ele creu na palavra de Deus. Vamos ler o que está escrito aí. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, ele estava lá no Egito, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó. Era o status de filho do rei, né? E ele renunciou a isso quando ele percebeu que ele fazia parte dos hebreus, né? Que estavam ali como que um povo de servidão. E ele renunciou-se a ser filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus, porque eles estavam lá escravizados, e a fruir os prazeres culpáveis e passageiros. Ele deixou isso, com os olhos fixos na recompensa, olha o foco naquilo que importa, considerava ultrajes por amor de Cristo, considerava o que ele iria sofrer por amor de Cristo. Ele não conhecia Cristo, mas ele estava amando a Cristo. Ele estava amando porque ele estava crendo na recompensa anunciada pela palavra de Deus, que é Cristo, né? Como o bem mais precioso de todos os tesouros dos egípcios. Esse foco, essa situação, a gente precisa ter para ir crescendo no conhecimento de Cristo, ir crescendo na fé e entrar no descanso, naquela plena confiança de que Ele consumou toda a obra, né? Então, nós vemos que a palavra de Deus, ir interagindo com ela, ir usando a oração, mais a palavra, mais a busca da revelação, todos aqueles passos, tudo isso que a gente tem falado tanto, e todo esse processo dos recursos para produzir os frutos do Espírito, e isso tudo é um convívio com Deus, é um conhecimento crescente de Deus e é um crescimento na fé. Conclusões, né? Nós vimos, agora é um resuminho simples, né, do que a gente já falou anteriormente. O Evangelho da Graça é aquele que é o nosso começo, o começo da nossa conversão. É a fé como um dom, é dada na medida da capacidade, não precisa ser grande, não precisa ser igual, não se preocupe com isso. Teve a fé, é isso que importa, o importante é daí para frente, né? Então a fé é dada como um dom, é algo que
nós devemos acolher no momento em que ouvimos a pregação, e aí começou todo o processo. Nesse momento, o que aconteceu? Você foi justificado por essa fé aí, como graça, tornou-se justiça de Deus, né? Você foi justificado, tornou-se em potencial filho de Deus, tornou-se em potencial perfeitamente justo, é isso, é estar justificado, né? E coberto com o sangue de Cristo e capaz de não pecar, a ponto de João falar, o Filho de Deus não peca, né? Você, em potencial, é capaz de não pecar. Isso tudo aconteceu aqui, como um dom presente, né? Mas vem na sequência o Evangelho do Reino, que vai fazer essa fé crescer e que está mostrado para nós de maneira enfatizada que Deus quer e precisa que ela cresça. A fé em crescimento, então, é a fé da transformação, da renovação. E isso acontece, né, como está escrito aí, Romanos 1, 16 a 17. E vai dizer, com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê. Ao judeu, em primeiro lugar, foi dado a eles, e depois ao grego, que seriam todos os gentios, todos nós, né? Porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé. Então, veja só, se revela a justiça de Deus que se obtém pela fé, ou seja, eu sou justificado pela fé dada como graça, né? Naquele momento eu se obtém pela fé essa justificação que está lá em cima, e conduz a fé, que é a segunda fé aqui, que deve ser o crescimento. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então isso está lá em Abacuque 2, capítulo 4, né? Conclusões também, continuando, vem mais uma última pergunta, né? Mas última não, tem mais uma, ainda tem mais uma ou duas pela frente aí. Todas as ovelhas vão viver o Evangelho do Reino? Lembra que nós falamos? A ovelha, quem que é? Ela é igual ao trigo, né? A ovelha é aquele que tem ouvidos para ouvir, né? Todas vão viver? Nós sabemos que não, e isso é lamentável, porque poderiam, tem tudo para alcançar o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, em sua essência, é tornar-se filho de Deus. Muitas ovelhas, eventualmente, vão entrar no reino, mas não como filhos, né? Isso nós já tratamos lá, quando estudamos Apocalipse, toda essa parte. Mas o essencial era entrar como filho, né? E nós vemos que não acontece. Por quê? Parábola dos talentos, lembra? O Senhor ia se ausentar, assumir o reino, e deixou para os servos cinco talentos, não lembro agora, mas uma quantidade para cada um dos seus servos, e um deles pegou o talento que recebeu e não operou com ele. Não fez nenhum crescimento, ele embrulhou esse talento e guardou, e então esse talento foi retirado dele quando o rei voltou já imbuído da realeza, né? Foi retirado dele. Por quê? Porque ele não negociou, não trabalhou com aquilo que é um valor enorme e que deveria ser trabalhado. Então é uma resposta, é uma razão da resposta não, né? Vamos ler essa outra passagem, Mateus 21, de 28 a 31. Evangelho de Mateus é uma passagem que Jesus também está falando, né, está contando, e que dá um exemplo do problema que a gente está tratando aqui, que é a atenção, o foco naquilo que importa, né? Então, olha lá, ó, de 28, no versículo 28, como é que Jesus fala? Ele estava ensinando lá. E ele estava, sabe em que ocasião é essa? Ele estava falando com os fariseus. Os fariseus eram homens que tinham em posição de conhecedores da lei, conhecedores de Deus, né? Mas ele falou o seguinte, por que esses fariseus tinham isso? Porque eles tinham assumido seguir aquilo, só que de uma maneira que não era a melhor, né? Porque eles seguiram aquilo, mas não faziam. Então vamos ler aí o que está escrito. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos.
Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho vai trabalhar na vinha. Respondeu ele: não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai, mas não foi. É interessante. Tinha os dois filhos. Um falou: não vou, mas depois se arrependeu e foi. O outro falou: não, eu vou, mas acabou não indo. Qual dos dois fez a vontade do pai? E aí ele disse, eles disseram, óbvio, né? O primeiro, responderam eles. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Vamos parar aqui. Então ele estava falando para os fariseus, para os doutores da lei, e estava chamando a atenção. Ó, os publicanos e meretrizes vão acabar precedendo a vocês no reino do céu. Eles que disseram não, estão em condição maior de perceber o que precisa do que vocês que dizem que são, né? Eu estou trazendo essa passagem aqui para nós refletirmos sobre nós mesmos, né? Quem está ouvindo, com certeza, já tomou a decisão de seguir a Deus. Mas não basta tomar a decisão e falar sim, né? É preciso realizar a vontade de Deus. E realizar a vontade de Deus é entrar no detalhe, é ir lá. Você precisa estar se expondo àquilo para que a obra de Cristo, que já está consumada, aconteça em você, né? E isso é o que importa. Porque senão, foi como... qual dos dois, eu vou fazer outro jeito essa pergunta, qual dos dois ouviu? Os dois ouviram, só que um ouviu, depois as coisas que aconteceram depois, outros interesses ou situações, ele foi deixando para depois e não fez, né? Enquanto que o outro ouviu e aquilo ficou martelando na cabeça dele, ele nem tinha vontade de fazer, mas foi indo e acabou fazendo. Então, esse ouviu de verdade, tá? Então, por isso que a parábola do semeador, vai insistir sobre como nós ouvimos. Está aí na tela, ó, em vermelho. Vede, pois, como ouvis. Porque você tem ouvido para ouvir, eu tenho ouvido para ouvir, mas o que nós fazemos com isso, né? Nós somos daquele que fala: eu concordo, é verdade, sai dali e continua vivendo a mesma situação sem buscar em Jesus uma renovação, uma interiorização daquilo que Ele quer, porque Ele dá poder para nós para interiorizar o que Ele quer, quando Ele diz: tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Pedir em nome dEle é pedir para fazer aquilo que Ele mandou. Eu sempre insisto com essa frase. Não é pedir para fazer algo que você quer, é pedir para fazer o que Ele quer em você. E isso Ele se dispõe a fazer. Então vamos ver como ouvir. Vamos ver essa parábola do semeador, o que ela dizia. A gente já falou dela, só que agora a gente vai ler ela com um pouquinho mais de atenção. Ela vai do versículo, em Lucas, capítulo 8. Começa onde? Saiu o semeador, acho que do versículo 5, né? Versículo 5 em diante. Então vamos lá. Saiu o semeador a semear. Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido, secou, por falta de umidade. Outra caiu entre espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu frutos, 100 por um. Dito isso, Jesus acrescentou em voz alta. Olha, importante para nós. Olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí os discípulos perguntaram, então, para Jesus o significado da parábola. E ele respondeu:
A vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se me fala por parábolas, de forma que vendo não vejo e ouvindo não entendam. Não são todos os que ouvem, não são todos os que veem, né? Eis o que significa a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem. Então, eles ouvem. Mas depois vem o demônio e lhe tira a parábola do coração, para que não creiam e se salvem. Então, aquela frase gritada, falada alto ali, chamando a atenção, vede como ouvis. Porque às vezes o descuido, você ouviu, aquilo era algo que te entraria no coração, mas ficou ali de lado e passou direto. É lógico que Satanás não vai perder essa oportunidade e vai tirar. Pode ser que surja outra, mas até quando, né? Aqueles que recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra. São ouvintes, grifa aí para ouvintes da palavra. Eles são ouvintes, têm ouvidos para ouvir. Que acolhem com alegria até, mas não têm raízes, porque creem por certo tempo e na hora da provação a abandonam. Aqui caiu entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, eles ouvem a palavra, também ouviram, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas, prazeres da vida. É isso que eu estou dizendo, né? Cuidados e todos os estímulos provocados pelas coisas desse mundo, que são necessários para nós, mas que tem que ser tratado com um outro olhar por aquele que crê, né? São objeto de acontecer o quê? E assim seus frutos não amadurecem, não produzem, não acontece, começa, mas não termina, né? E tem a última, é óbvio, aquela que deve ser a nossa condição. Aqui caiu na terra boa, são os que ouvem a palavra com coração reto e bom, e retém-na e dão frutos pela perseverança. Vede, pois, como ouvi, está lá no 18, repetindo, tá? Bom, pessoal, falamos aqui sobre esse crescimento da fé, né? Ainda tem mais algumas coisinhas que nós vamos continuar na próxima semana, né? Mas agora a gente vai encerrar com a nossa oração, né? Como é importante, a frase fica até engraçada, dar importância para aquilo que importa. Aquilo que importa, a gente precisa descobrir, é a vida que está em... O próprio Deus desceu até nós e ofereceu a vida. Isso é o que importa. Então, qualquer esforço, qualquer empenho em buscar isso é o que interessa, é o que deve ser o nosso foco, né? Mesmo nas atividades profissionais, mesmo nas atividades familiares, mesmo no nosso tempo no nosso tempo livre, né, que se fala hoje em dia, mesmo nesse tempo aí que você está no lazer, trazer os valores do reino, e questionar-se com esses valores do reino, e buscar respostas em Cristo para cada uma dessas questões. Isto é o que importa, porque isso é permanecer, é guardar o mandamento, como Jesus disse, assim como eu guardo o mandamento do Pai e permaneço nele, assim vocês devem guardar o meu mandamento e permanecer em mim. Então a nossa oração é para que nós possamos ter este foco, pedindo ao Pai que Ele revele isso para nós, no íntimo do nosso ser, pela força do seu Espírito. Pedimos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.